Então, muito boa tarde. Eu quero cumprimentá-las e saudá-los, ainda que já quase, ou a quase todos, tenha cumprimentado. Eu não podia deixar de cumprimentar os responsáveis por esta grande obra, por esta resiliência, esta persistência, esta força, esta mais-valia, e por isso é com todo o gosto que aqui estão, que aqui estou, mas quero-lhes dar os parabéns. Os parabéns por essa transição sempre que tem significado crescimento, sabendo-se que há desafios, e por isso eu não podia deixar de pedir para a JGS e para todos aqueles que a iniciaram, que lhe dão corpo, que nela trabalham, que nela sonham, que nela realizam, não podia deixar de vos pedir palmas pelo vosso trabalho. E eu revejo-me totalmente na intervenção inicial do Guilherme, uma intervenção de grande qualidade. Significa que este gestor da JGS, que foi obrigado, entre aspas, a sair de Madrid, dá-lhe a competência, mas depois também verifiquei que, e no pouco tempo que tivemos, que aliado a essa competência, ele não esquece a experiência e há sempre uma mais-valia quando essa experiência, essa competência, essa inovação, o conhecimento se alia àqueles que já têm anos e anos de experiência, e quem sabe e reconhece que a experiência é essencial terá com certeza sucesso. E é um sucesso que não significa que não haja obstáculos, mas é um sucesso que há de derrubar os obstáculos que temos pela frente. Não podia deixar também de cumprimentar o Zé Moura, porque tudo o que ele disse é verdade. Eu conheci-o este ano, em Paris, e ele só me falava de cabeceiras. E depois em cabeceiras é que era tudo bom. O melhor vinho verde é de cabeceiras. E eu ripostava. O melhor pica no chão é em cabeceiras. A maior fábrica de colmeias é em cabeceiras. E eu, a maior fábrica de colmeias e tem que ir lá, e eu vou. Pronto, eu disse logo que vinha. Até porque nem sempre temos consciência, e eu valorizo muito a coesão territorial, e é uma das razões também pela qual eu estou aqui. Nem sempre se tem consciência que no denominado interior há mais-valias desta natureza, e se consegue ter aqui a maior fábrica da Europa de colmeias, que tem tido este crescimento, que ajuda também, no fundo até obriga à floresta e à qualidade do pinho, que tem uma preocupação em termos da economia circular, que utiliza painéis fotovoltaicos, que é responsável por um grande número de emprego, que inova, que resiste e, portanto, resiste e insiste. E, portanto, eu não poderia deixar de estar aqui e de vos dar os parabéns e de dizer que é com exemplos destes que nós construímos o desenvolvimento e que utilizamos aquilo que melhor nós temos, e nomeadamente o nosso saber, mas também a nossa matéria-prima e a mão de obra de excelência que nós temos. Obviamente, cumprimento o Vítor Poças, o Presidente da Associação das Indústrias de Madeira, o Manuel Gonçalves, e cumprimento todos aqueles que já foram cumprimentados, os senhores e senhoras autarcas. E fica aqui também uma mensagem que nós temos dados positivos. Nem sempre há consciência, mas em 2024 nós conseguimos diminuir o nosso déficit agroalimentar em mais de 450 milhões de euros, e é um objetivo que nós temos.
Aumentamos o rendimento ao agricultor em 14,7%. Mas há aqui algo que eu tenho que dizer para ser justo. Esse aumento resulta do facto não só de termos aumentado o apoio ao agricultor, mas também porque pagamos em 2024 o que não tinha sido pago em 2023. Eu há bocado falei de vinho, e esta também é uma região de bom vinho, e nem sempre também há consciência que, apesar do excesso de estoque que nós temos, o vinho em Portugal é uma mais-valia económica. Nós tivemos um superávit em 2024 de 808 milhões de euros. Exportamos mais do que importamos, nomeadamente em termos de valor. O engraçado é que as exportações, em termos de milhões de litros, são quase iguais às importações, mas nós vendemos ao quádruplo do que aquilo que importamos, o que significa mais-valia, qualidade. Mas depois, quando se fala de vinha, fala-se também de coesão territorial. E se olharem bem para onde existe a vinha, é essa coesão territorial que eu me refiro, e numa época que ainda estamos a viver de incêndios, a vinha tem sido muitas vezes a barreira, e uma barreira natural. Mas vinha e vinho em Portugal são também as nossas especificidades que não se podem repetir. E essas especificidades são absolutamente essenciais. E nós temos que olhar para estes territórios usando essas forças. Eu, no Parlamento Europeu, enxameei aqueles regulamentos com as palavras coesão territorial, económica e social. Mas depois temos que aplicar os fundos também com justiça. Em 5% do território, grande área metropolitana de Lisboa e grande área metropolitana de Porto, nós temos cerca de 50% da população e 50% do PIB. E se não invertermos isto, um dia desses é preciso mais uma linha de metro em Lisboa e no Porto. Porque as casas continuam a aumentar, a qualidade de vida continua a piorar naquelas localidades. Portanto, é uma questão do interesse de todos que haja um país equilibrado e que depois, já agora, os fundos que recebemos contribuam efetivamente para os objetivos, nomeadamente os fundos da política de coesão, para os objetivos a que eles se propõem, que é a redução das assimetrias regionais, e não, como por vezes pode acontecer, o aumento dessas assimetrias. Depois não se pode pedir à política agrícola comum que faça tudo. O primeiro concurso, quando cheguei a esta missão, Ministro da Agricultura, que agora é Ministro da Agricultura e Mar, mas no fundo é Ministro da Agricultura, Florestas, Pescas e Mar, foi precisamente lançar um concurso de 20 milhões de euros para apoiar a apicultura. E um concurso onde as candidaturas em média demoraram 5 minutos a ser feitas. O que significa que nós podemos melhorar muito e a interoperabilidade é essencial. E onde o tempo de análise não foi, em nenhum caso, superior a 26 dias. E é este exemplo que é importante para se realizar. Mas há um outro ponto que eu quero chegar a ele, que é a política agrícola comum apoia, e bem, a apicultura, mas, por exemplo, o fundamental também devia apoiar. Porque quando nós falamos de apicultura, estamos a falar de biodiversidade. E uma vez que o fundamental apoia, com decisões anteriores, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, os passos sociais, num valor anual de cerca de 500 milhões de euros, também poderá e deverá ter recursos, como está a ter, e a Ministra do Ambiente e da Energia, com as limitações que tem neste momento, fruto de todos os recursos que foram, no fundo, canalizados para objetivos como aqueles que referi, e para o pagamento de linhas de metro, também ela tem apoiado este objetivo da proteção do interior e da valorização e da dinamização. E vou dar aqui um exemplo concreto. Muita gente falou na pastorícia extensiva. Estava na gaveta. Nós avançamos para um programa que está ainda em construção,
mas garantimos 30 milhões de euros do Fundo Ambiental para a pastouriça extensiva. Qual é o objetivo? É termos a utilização de cabras nos montes para reduzirem o material combustível, não vai dar para todos os sítios, e termos pastores dignamente remunerados para este objetivo. E eu espero que em espaços e em zonas como esta, esse programa tenha sucesso. Numa primeira fase, nós avançamos com 7,5 milhões de euros, onde os baldios é que eram elegíveis e as candidaturas foram de 5,3 milhões de euros. Claro que depois há aqui outras questões. É que é essencial que se permitam que haja estábulos nos montes e que não se exija que os estábulos tenham melhores condições que as casas dos pastores. E isto são, por vezes, formas de procurar que não haja produção animal, por exemplo, e de uma ideologia e de um exagero que prejudica e acaba por prejudicar o ambiente, ainda que por vezes seja em nome do ambiente que essas medidas são tomadas. Isto para dizer, no fundo, que tem que haver uma solidariedade nacional e uma consciência que não há Portugal sem todo um território onde haja equilíbrio, onde haja desenvolvimento e onde as pessoas possam estar. E nós temos, e já aqui também foi dito, temos nestes territórios qualidade de vida. É importantíssimo que haja rendimento. A agricultura é uma forma de termos rendimento. Nós temos nas raças autóctones sabores únicos. No vinho, algo que é inimitável. A força da natureza, as pessoas que são simpáticas. E depois temos também, na floresta, uma oportunidade, e não é por acaso, que nós apresentamos uma estratégia, um plano, que queremos que seja um pacto, e por isso, no fundo, não está fechado, e vai à Assembleia da República, até 2050, porque tem que ser algo alargado, onde há medidas imediatas de curto prazo, que são 30 em execução, onde há medidas de médio prazo, onde há medidas de longo prazo, onde há o objetivo de vários fundos, onde há um pilar da valorização, onde o Ministério da Economia e da Coesão Territorial está presente, um plano de resiliência onde o Ministério da Agricultura e do Ambiente estão presentes, um plano de propriedade e da alteração de toda a legislação. Se nós não conseguirmos, e tivemos um objetivo ambicioso, que é, nós queremos que até 31 de dezembro a legislação esteja toda ela pronta, porque uma grande maioria dos terrenos não sabe nem se conhece o dono, porque as partilhas demoram uma eternidade, porque é difícil avançar para o emparcelamento, porque custa mais, daqui a pouco fica mais caro emparcelar e há mais despesas do que o custo do terreno que está ao lado, e portanto todos estes obstáculos jurídicos têm de ser removidos. E depois também há uma atitude nova em relação à governança, onde queremos que a Florestal, que é uma empresa que está fora do perímetro do Orçamento do Estado, também ela possa ter aqui uma atitude e um músculo diferente, e estando fora do Orçamento do Estado, do perímetro do Orçamento do Estado, pode recorrer a instrumentos financeiros, nomeadamente através do Banco Europeu de Investimentos, para este objetivo, onde os créditos de carbono, onde a gestão da floresta e daquilo que no fundo é património do Estado e que o Estado muitas vezes desconhece, pode avançar. Claro que temos uma série de medidas em execução. As operações de gestão integradas de gestão da paisagem, quando chegámos ao Governo eram 12, a meta em termos PRR era 60, hoje são 62, aprovamos 60. Os condomínios da aldeia estavam aprovados 321, nós aprovamos mais 501. O objetivo é termos 1000 condomínios da aldeia. Não existia um programa que avançámos com ele, Floresta Ativa, onde damos entre 680 euros a 850 para a limpeza por hectare, e onde tivemos 2.300 candidaturas e um valor de 6,5 milhões de euros. Porquê é que eu dou estes exemplos? Porque, no fundo, isto tudo tem uma lógica. Não há uma única medida e há um conjunto de medidas que têm de avançar e onde as câmaras municipais, obviamente, também têm aqui uma importância crucial para este objetivo.
e Sr. Presidente da Associação das Indústrias, Vítor Poças, não há nenhuma máquina bulldozer parada. O que nós fizemos foi uma realocação do PRR, onde fomos buscar 50 milhões de euros para a compra de equipamento. Nesse equipamento, para além do reforço do material para os sapadores florestais, que muitas vezes são esquecidos, há compras de bulldozers, um por cada cima. E esse concurso está em andamento, houve reclamações, é um concurso público. E, portanto, um por cada cima, comunidade intermunicipal. Há uma comunidade intermunicipal que não estaria interessada. Mas onde o trabalho é para fazer durante todo o ano. O trabalho não é o trabalho quando há incêndios. E uma máquina, uma máquina de rastros, um bulldozer, com o respectivo equipamento, reboque, enfim, durante um ano, faz muito trabalho nos vários concelhos, em termos daquilo que é e que são as faixas, os sítios onde se podem agarrar o fogo. Só que depois também é preciso que esteja gente lá, no momento certo, para agarrar esse mesmo fogo, e que essas faixas que estão construídas, já há muitas, sejam oportunidades que não possam ser desperdiçadas. E, portanto, na questão da floresta, agora o que é essencial é que haja um pacto, onde todos estejam empenhados. Há uma coisa que é, quando se quer fazer mais uma comissão, ou mais um estudo, é para se adiar e arranjar-se mais uma camada de tempo perdido. Isto já foi estudado não sei quantas vezes. E, portanto, nós o que fizemos foi agarrar nas propostas e no trabalho anterior feito pelo Governo, nomeadamente no domínio da propriedade. E é interessante porque às vezes parece que há gente que queria que nós deitássemos fora o trabalho. E dizem, eles copiaram. Não, o que é bom é para... o que está bem feito e é positivo é para se lhe dar sequência. E depois diz assim, ainda não tiraram tudo da gaveta. Estava na gaveta, efetivamente, a grande maioria das coisas, mas estamos a executar, mas também adicionamos, porque este plano para a floresta foi feito com todas as organizações de produtores. Este plano e com todas as entidades foi feito de baixo para cima. É um plano que resulta dessa audição, bottom-up, de baixo para cima, para a sua construção, mas que nós queremos que haja envolvimento, que tem um investimento médio por ano de cerca de 250 milhões de euros até 2050. São cerca de 6.300 milhões de euros, parece muito, mas no combate está-se a gastar mais. E, portanto, há um outro ponto, é que isto é um investimento que, no que está previsto, aumenta as receitas para o Orçamento do Estado, no final. É um investimento que tem retorno. Isto faz-me lembrar a questão do Alqueva, o Alqueva que já está pago, que alguns diziam que não ia funcionar, e o Alqueva que hoje dá de receita anual ao Orçamento do Estado mais de 330 milhões de euros, em receitas relativas à área de exploração. Olha, essa é uma das razões pelas quais avançamos com o Água que Une, que é nacional, e onde aí o objetivo é até 2030 ter um montante de investimento de 5.400 milhões de euros e depois 4.000 milhões de euros até 2040, e podem dizer, enormidade. Não, isto está calendarizado, é para ser feito com fundos, mas também com instrumentos financeiros, onde aí o veículo de investimento será as Águas de Portugal, porque também está fora do financiamento, do perímetro do Estado. Não fazer é que é um custo. Depois há pessoas que ficam escandalizadas. Nós lançámos um concurso de 40 milhões de euros para charcas. 95% foi de Zona Norte e Zona Centro. Não, porque aqui é preciso água mesmo assim, apesar de chover. Se nós não guardarmos a água, ela vai toda para o mar. E há gente que depois é contra as charcas ou é contra as barragens que
são absolutamente essenciais para nós termos este recurso água, que é também, no fundo, um fator de atratividade. Em relação à apicultura, eu subscrevo e, no fundo, também lanço aqui, é um desafio ao Sr. Presidente da Federação, Manuel Gonçalves, é para todas as alterações que pudermos fazer, nós fazemos. Aliás, eu tenho feito. Desde que sejam legais. Mas estes mesmo legais têm aqui uma nuance, porque às vezes há pessoas que me dizem assim, não se pode fazer. Digo assim, mas isto devia ser feito. Pois, mas não se pode fazer. Mas não se pode fazer porquê? Porque a portaria impede. E eu digo, eu altero a portaria. Porque a legislação que está mal feita é para ser alterada. Não se pode fazer. Porquê? Porque está no decreto-lei. Então, mas deve-se fazer. Deve. Então alteramos o decreto-lei. Até a legislação comunitária nós já temos alterado. E aí é mais difícil. É alterar a legislação que vem da União Europeia, diretivas ou regulamentos. Portanto, eu não posso aceitar que me digam em Espanha pode-se fazer e aqui não pode. Porque se em Espanha se pode fazer, aqui também se pode fazer. Porque não há uma legislação europeia para a Espanha e outra para Portugal. E ainda que muitas vezes haja uma transposição, muitas vezes nossa, das diretivas, onde adicionamos burocracia, há burocracia que já existe, onde muitas vezes faz isso, mas nesse caso nós podemos alterar. Porque temos é que respeitar, no fundo, aquilo que são os objetivos da legislação europeia. E, portanto, eu deixo aqui um desafio. Nas várias questões que referiu, que considero que nós podemos alterar, envie-nos uma proposta de alteração, ou então, porque não lhe vou pedir para ter despesas jurídicas, envie-nos os objetivos e diga-nos que é no país tal, no país tal, no país tal é possível. Um dos objetivos que nós temos é diminuir a burocracia, é simplificar. Eu acho que vai ser das coisas mais difíceis que temos pela frente. Porque, como eu tenho dito muitas vezes, nós temos bons funcionários na administração pública, mas também temos funcionários em número suficiente para tentar procurar empatar, para ver como é que se chumba o projeto, parece que lhes dá prazer. Para ver como é que esta coisa pode ser chumbada. Em vez de olharem para os projetos e verem como é que eles podem ser aprovados e dar sugestões, olham para eles para ver como é que podem ser chumbados. E há esta cultura. Depois há uma coisa ainda pior. É que se lá em baixo há um chefe de divisão que faz um parecer errado até, aquilo começa a subir por ali acima e ninguém, parece que toda a gente tem medo de dizer que o parecer está errado. Concordo. Não, é isso. E, portanto, isto é algo que nós temos que mudar, temos que cumprir a legislação. Se a legislação não estiver bem, nós devemos alterá-la e devemos simplificar. É o trabalho que estamos a fazer, portanto, ajude-nos nessa simplificação e nesse objetivo da rapidez. Uma rapidez que nós tivemos em relação aos fogos, aos incêndios, já em 2024. Em 2024, até aos 10 mil euros, foram aprovadas rapidamente 5 mil e tal candidaturas para os agricultores. E para os apicultores foram só 290, foram as candidaturas que entraram. Não havia mais, ainda bem. Ainda bem que não havia mais. Depois, há um outro ponto que aí já demora, que são as candidaturas acima dos 10 mil euros, onde aí demora, porque o processo exige que o prejuízo seja superior a 30% daquilo que é a exploração, e, portanto, aí já complica. Pois também há outro caso, que eu percebo. E aí também vos peço para ninguém desistir e falarem com as pessoas. Há pessoas que têm a tendência de deitar a toalha ao chão e que não vão logo. E que depois pedem para adiar o prazo. E nós não queremos que ninguém desista. E estamos aqui para apoiar as pessoas. Teremos aí uma dificuldade, por exemplo, em algumas culturas permanentes. Quem vivia da castanha e só vivia da castanha, vai ser muito difícil
e não sei como é que vamos conseguir apoiar o rendimento, que só chega daqui a uns valentes anos. Um castanheiro demora para aí a produzir no máximo para aí 15 anos, em termos de voltar a dar a produção máxima. Entramos aqui também já agora num outro domínio, que é o que devíamos ter. O que é que nós devíamos ter? Que é um trabalho que eu tenho defendido na União Europeia. Seguros. E seguros acessíveis. Seguros acessíveis. Onde, em termos da União Europeia, devíamos ter uma garantia europeia no orçamento da União, não só para incêndios, mas para calamidades. Onde, em termos nacionais, devíamos acionar com o Orçamento do Estado uma garantia, onde o Banco Português também entrava neste objetivo. E onde cada um também contribuísse para o seu seguro. Mas isso só é possível se o seguro for acessível, se não for um seguro incomportável e que impeça que haja esse montante. Agora, nós avançamos rapidamente. Claro que não esquecemos a apicultura. E fizemos uma coisa. Há um apoio até aos 10 mil euros para os agricultores e depois para a alimentação é um apoio que não tem nada a ver com esses 10 mil euros. Um apoio adicional, excepcional. Há um outro ponto já agora. Façam as candidaturas. Ontem só havia 138 candidaturas na CCDRN e 21 já estavam aprovadas. É essencial que essas candidaturas avancem. E fizemos uma outra coisa, que é quem tiver um prejuízo superior a 10 mil euros e queira fazer a reposição de potencial produtivo, vai com esse montante aos 10 mil euros e depois faz a candidatura e, se ela for elegível, esses 10 mil euros, no fundo, são descontados no montante que a seguir recebe, há um acerto de contas. Isso também está feito. Uma outra coisa importante, que é que nós metemos no decreto-lei, que aquilo que é as ajudas agroambientais que referiu, essas ajudas agroambientais se mantenham. Porque as ajudas agroambientais existem para quem tem colmeias. Temos aqui um problema, perdeu as colmeias, perde a ajuda. Mais uma vez perde o rendimento. E nós, da parte nacional, dissemos, no fundo, a ajuda deve-se manter. Estamos a ver com a União Europeia se conseguimos que esse objetivo funcione. Então aqui foi falado, no fundo, da importação do mel e num outro ponto que eu tenho defendido, que é a reciprocidade. Eu não consigo explicar a um agricultor que ele não pode usar um determinado produto fitofarmacêutico. Há quem lhe chama pesticidas, eu chamo de medicamentos para as culturas. Ele não pode usar, proibição da União Europeia, mas depois vamos ao supermercado e vêm produtos de fora da União Europeia que utilizam esse pesticida. Eu não consigo explicar isto. E isto é reciprocidade. E ainda por cima vem de países que não só utilizam esses produtos fitofarmacêuticos e têm um estado social muito mais fraco que o nosso. Portanto, isto não é justo. E esta reciprocidade tem de ser exigida. Eu não posso dizer que não posso usar um determinado produto fitofarmacêutico porque faz mal à saúde, mas se o produto que vier de outro país já não tem problema nenhum. Claro que ainda há a questão do aplicador, mas aí a União Europeia, nós temos feito propostas de alteração, tem dificuldade em aceitar que se faça a pulverização com drones. Hoje os drones não são aviões e, portanto, não tem problema nenhum em que se faça e pode-se fazer uma aplicação que proteja o aplicador, porque aquele não está à distância e mais circunscrita a um determinado espaço. Eu não me quero alongar mais, agradeço esta disponibilidade, peço-vos também a vossa ajuda para estes objetivos. E estes objetivos onde somos todos importantes, onde a rotulagem é essencial. Nós alteramos a rotulagem no vinho. Porque havia muita gente que pensava que estava a beber vinho português e não era vinho português. Mas isso não significa, este ponto é importante, que nós somos protecionistas.
Porque daqui a bocado nós dizíamos assim, vamos impedir as importações. Está bem, mas olha, há bocado dei-vos o exemplo do vinho, nós vivemos é das exportações, e é aí que temos a mais-valia. Isso não significa que não se tenha a combater as práticas desleais, que não haja o aumento da fiscalização, como nós também temos feito. E aí, no que diz respeito à questão da fiscalização do mel, a rotulagem pode ser uma das formas, porque não podemos... A informação ao consumidor é essencial. Ele não pode andar a consumir gato por lebre. E na rotulagem, tal, também é absolutamente importante. Não vos demoro mais. Agradeço a vossa presença. Não posso agradecer as vossas questões, mas façam-nas através da minha página, porque eu, se vir, respondo. Nem sempre vejo, mas quando vejo, respondo e reencaminho. E contamos convosco para este objetivo, que é da competitividade, mas nunca esquecer a coesão territorial. Tenham sempre muito cuidado quando ouvem a palavra competitividade. Porque muitas vezes aquela coisa da competitividade significa, se for à escala da União Europeia, aqueles países que têm indústria, muita indústria. Ou então aqueles países que querem ir muito ao Horizonte Europa, que é o programa de investigação. A competitividade é importante, não é isso que eu estou a dizer. Nós temos que ter competitividade. Mas quando às vezes só se fala de competitividade, pode-se dizer assim, esta indústria, aqui em Cabeceiras, desculpe lá, você deve ir para um sítio, até porque exporta, e parabéns para a França e para a Alemanha, deve ir para um parque industrial, onde você será mais competitivo e gasta menos dinheiro no transporte, porque pode até enviar contentores, então deve estar mais próximo ou de um nó de autoestrada ou de um porto de mar. Portanto, há que aliar também aqui a palavra coesão territorial à competitividade e depois também, obviamente, a sustentabilidade. E não há Portugal sem um mundo rural, que é o que muita gente não percebe. Eu sou com alegria e orgulho um rural, mas um rural que também ajuda muito o urbano e os urbanos. Muito obrigado.